Salve Maria, sou missionário São Roberto. Foi Constantino que fundou a igreja? Não foi, meu querido. Quando Constantino deu liberdade de culto, em 303, já tinha se passado 32 papas na história, desde Pedro até Constantino, que deu liberdade de culto. Certo? A Bíblia diz, quem não acredita nessa pedra angular e no fundamento dos apóstolos, são pedra de tropeço. Por quê? Cristo ele muda o nome de Pedro para Quefas, para pedra, João 1,42. E a profecia ali é para Pedro, que vai edificar a igreja, que é o pastor universal. Não foi Constantino que fundou a igreja, não foi o imperador Teodósio que fundou a igreja em 380. Foi Cristo. Sobre ti eu edificarei minha igreja. Igreja, edificar. Então, Cristo fundou a igreja. Quem vai edificar a igreja são as colunas. Primeiramente, Pedro, que é a pedra que vai pastorear os discípulos nessa igreja, que são as outras pedras vivas. Quem não acredita nessa pedra angular e nessas outras pedras, é pedra de tropeço. Vão tropeçar, vão desviar, vão se apartar, vão fundar a igreja, segundo Coríntios 4, irão pegar vários Jesus diferentes, porque não acredita nessa profecia. Mateus 16, do 16 até o 19. Olha só que interessante, ó. E não há outro fundamento. 1 Coríntios 3, 11. Abaixa, nego. Olha só. Em Pedro. 1 Pedro. Olha só. Em momento nenhum que Pedro ele fala que ele é a pedra. Eu sou pedra. Não. A pedra é Cristo. Só Cristo que pode fundar a igreja. E só Cristo que pode escolher aqueles que vão ser membro dessa igreja e ser a pedra, ser a rocha que vai edificar essa igreja. Só Cristo. Deu envio aos apóstolos 1 e 2. Em 1 Pedro, aqui ó. Aqui ó. 2. Aqui temos a visão petrina. Aqui ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram. Os homens rejeitaram. Mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais deste edifício, ó. As outras pedras vivas que vão edificar esse edifício, que são a coluna, o pilar dessa igreja, é sustentada pela fé dos 12 apóstolos. O último apóstolo de todo, Paulo. E os seus sucessores, são as pedras vivas, que são as colunas, certo? Pedra angular, a rocha, a coluna rocha, a cabeça, é Cristo. E difícil espiritual, um sacerdote santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Por isso, leia-se na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Quem põe a sua confiança na pedra angular e nas pedras que vai edificar esse edifício, tudo que é, por isso que é Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e pedra angular Cristo, jamais será confundido, jamais irá tropeçar. Olha só que interessante, cara. O 6. Não será confundido, ó. E quem não reconhece essa visão, essa profecia, que Pedro é as pedras, os apóstolos, e a pedra angular é Cristo, será confundido. Irá cair em contradição. Para vós, o 7, ó, para vós, portanto, que tendes escrito, querido, cabe ao honra, mas para o incrédulo, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Ó. Olha só. Aqueles que rejeitaram, aqueles que renegam essa igreja, esse pastor universal, a igreja que é a esposa do Senhor, a pedra angular que é Cristo, fundamento dos apóstolos, é o que? É confundido, incrédulo, que rejeitaram a pedra, que edificadores rejeitaram, tornou a pedra angular. Olha só que interessante. O protestantismo, ele rejeita o quê? O pastoreio. O protestantismo, para eles, a igreja católica é uma igreja adúltera. Até o Rodrigo Mocini falou que a igreja católica é um ídolo.
A verdade está com Martinho Lutero, que trouxe a origem. Meu, ele colocou outro fundamento em 1 Coríntios 3:11. Não pode colocar outro fundamento aquele que já teve posto. Os apóstolos, nego, abaixa. Vai estar gravando, nego. Olha só. Então, quem não acredita nessa pedra, sobre ti, Pedro, eu diferei minha igreja, tu és pedra, tu é Kéfas, tu é a pedra que vai edificar a minha igreja. Eu sou a pedra angular, eu sou a pedra do fundamento, eu sou o fundador e o fundamento. Vão se contradizer. Vamos se desviar. Que está rejeitando 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o baluarte, o sustentáculo da verdade. Quem sustenta esse baluarte, esse sustentáculo da verdade, é a pedra angular, que é a cabeça, que é Cristo, a esposa, a sua noiva, a igreja, sua noiva, sua esposa, e os apóstolos, que são as colunas vivas dessa igreja, do fundamento. Tanto que deu pastoreio, a coluna, que é o seu porta-voz, que é o pastor universal dessa igreja. Pedro, João 21, do 15 e 7. Olha só. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Ó. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro se dizendo porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu-lhe: Senhor, sabe tu sabe que te amo. De Jesus: Apacenta minhas ovelhas, ó. Aqui. Tá aqui, ó. As outras pedras que vai edificar esse edifício, que são os sacerdotes. Que interessante. Então tem outras pedras vivas. Que é sustentado, a igreja é sustentada por essas outras pedras vivas, além da pedra angular. A igreja é sustentada pela pedra angular, que é Cristo, a cabeça da igreja, certo? A igreja é sua esposa, e os apóstolos são os membros vivos desse edifício. As colunas. Por isso que a igreja católica não tem uma placa. Constantino, ele se converteu a essa igreja. Em 303, deu liberdade de culto. Em 380, o imperador Teodósio oficializou. 43 anos depois da morte do imperador Constantino. De Pedro até o imperador Constantino, já tinha se passado nesse ministério, nesse edifício, nesse tabernáculo da verdade, coluna sustentável da verdade, 32 papas. E quase todos foram martirizados, edificando a igreja. Pedro, sucessor de Pedro São Lino, Anacreto e por aí vai, cara. Todos martirizados pelo Império Romano. Que interessante. E tanto que os imperadores reconheceu, cara. Cara, a gente mata um Marte, surge mais 10, 20, 30. Até o império cair aos pés da coluna sustentáculo da verdade. Não é que quando o imperador Constantino se converteu, o imperador Teodósio trouxe o paganismo romano. Não. Não trouxe a origem, cultura pagã. Porque tem Papa Girodiciano. É fundamento dos apóstolos. Tem que seguir essa linha. Fundamento dos apóstolos, não uma cultura pagã romana. Os protestantes querem colocar na cabeça das pessoas que a igreja ali, o imperador Constantino de liberdade de culto, o imperador Teodósio oficializou essa igreja como a igreja estatal romana, trouxe todo o paganismo para essa igreja, por isso que tem as imagens de escultura, por isso que tem esse culto pagão. Irmão, isso não existe na história. Se você for estudar a história verdadeira, e na fonte, na origem, não origem protestante, porque é falha, é distorção. Vai na fonte, desde o primeiro século até o século VIII. Ou até o terceiro século, para você ver. Já tinha se passado 32 Papa, sucessor de Pedro. Interessante. Eu estou estudando a história, cara, eu estou apaixonado pela história da igreja, cara.
Certo que eu não vou virar um teólogo, não. Meu foco é palavra. Ser uma voz. Meu foco é escritura. Mas é bom a gente estudar a tradição, a história da igreja. Para desmascarar essa farsa, mentira protestante. Interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Mais um vídeo aqui. Pedro, sim, é a pedra. Não de ângulo, mas pedra de edificar a igreja. De enviar as pessoas para ser pedras vivas, os apóstolos. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Salve Maria. Glória a Deus, aleluia, sempre virgem.